gente vem avançando muito na adoção de inteligência artificial na Globo. Hoje em dia são mais de 65 iniciativas que temos em andamento com a adoção de inteligência artificial, mas a gente está enxergando como uma grande oportunidade para a Globo, mas a gente sempre confiando na capacidade humana, no talento humano, usando essas ferramentas para que a gente possa criar e produzir ainda mais conteúdo com mais qualidade. Esse é o Rapcast, um espaço para ouvir quem entende de reputação e lidera as marcas mais influentes do Brasil. Vamos mergulhar em um universo onde a reputação vai além de um conceito e se torna um ativo estratégico que molda o destino das maiores organizações. E para nos guiar nessa jornada, recebemos hoje Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo. Ele começou como estagiário do Globo e lançou o Gloob em 2012, hoje entre os canais de TV infantil mais assistidos da TV por assinatura brasileira, e também liderou a equipe do ViewHub, focada em alavancar a carreira de criadores de conteúdo. Em seguida, assumiu os canais de TV por assinatura e, pouco depois, a TV Globo e sua rede de afiliadas. Desde 2022, é o diretor-presidente e segue a jornada de integração Uma Só Globo, que une TV aberta, canais pagos, Globoplay e produtos digitais em uma operação única. Além disso, conduz a Globo no desafio de equilibrar tradição e inovação, preparando a empresa, que acaba de fazer 100 anos, para o futuro. Muito bem-vindo, Paulo Marinho. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo ao Rapcast e muito obrigado por nos receber aqui nesse cenário lindo, na sede da Globo aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Imagina. Prazer tê-los aqui e esse cenário sempre serve como uma bela fonte de inspiração. Sem dúvida, estamos aqui encantados. E Paulo, para a gente começar, você começou como estagiário no jornal O Globo, né, onde toda a história do grupo começou. Né? O que você aprendeu como estagiário, começando, né, onde tudo se iniciou no grupo e que você carrega até hoje como presidente? Bom, foi minha opção naquele momento, né? Eu ingressei num programa de formação, um programa de desenvolvimento de carreira, que é elaborado pela família, para os membros da família que querem ingressar nos negócios. Eu fui o primeiro membro da família a participar desse programa naquele momento e optei por iniciar no Globo porque eu quis começar onde a nossa história iniciou e onde nós temos os nossos valores, né, assim, muito fortes e tudo que a gente vem construindo em termos de grupo ao longo desses 100 anos. Então eu queria viver essa experiência de onde tudo começou. Eu passei por diferentes áreas do Jornal Globo naquele momento, eu passei pelo marketing, passei uma experiência na redação, embora não seja jornalista, mas eu queria também aprender, né, sobre o ofício do jornalismo, a criação diária de produção de notícia, né, como é que a gente publicava diariamente o jornal. Passei por diferentes sessões da redação, e depois, que foi um grande aprendizado para mim também, eu tive um primeiro contato com uma unidade digital do grupo, que era o Globo Online, que foi a nossa primeira plataforma digital na Globo. Então foi um momento de muito aprendizado, muito rico, uma experiência que eu trago até hoje. Incrível. E muitos que estão nos assistindo aqui são empresários, são líderes de empresas, até familiares também, como o Grupo Globo, e a gente sabe que construir uma carreira numa empresa familiar às vezes é mais difícil que construir no mercado, né? Você mencionou a preparação que você teve para assumir essa posição. O que você diria que fez diferença nessa jornada de construir uma carreira dentro de uma empresa que é da sua família? Bom, primeiro, eu não diria que é mais complexo, talvez seja por um aspecto mais fácil, né? Sendo bastante honesto, eu acabei de citar o programa, né, que eu tive o privilégio de participar, então eu acho que eu tive boas oportunidades, né? Então eu tive acesso a boa educação, a bons cursos, tanto aqui quanto no exterior, poder aprender com executivos super talentosos e maravilhosos, né, ao longo dessa trajetória. Então eu participei, eu diria que de um programa que ele foi moldado para que dê certo, né? Então aí depois dependia de mim e minha capacidade, obviamente, de me desenvolver, apresentar resultados, né? Então é a forma que eu enxergo essa experiência de trabalhar numa empresa familiar. Talvez tenha uma complexidade, que é uma camada das
relações familiares, Acho que era né? A um pouco família isso. sempre envolve emoção, Aham. mas a gente tem uma governança muito bem estruturada, muito cuidadosa para que a gente evite esse tipo de situação. E talvez no meu caso, assim, pessoal, no momento inicial da minha carreira, você sente uma pressão extra, né, Uhum. por ser membro da família. Eu, quando comecei, meu avô ainda era vivo, né, então, assim, sempre tem aquela imagem, de sucesso, por exemplo, nesse caso do meu avô, então você acaba se impondo uma pressão Uma adicional, barra mas muito alta, uma né? barra bem alta, mas enfim, esse é eu acho que é o tipo de problema que muita gente, né, assim, gostaria de repente, né, de ter, e eu fui aprendendo a lidar com isso também ao longo da vida, ao longo da carreira, e vem dando certo. Coisa boa. A gente está num videocast sobre reputação, né? E nessa jornada, até você mencionou o seu avô, que obviamente tem um papel super relevante na construção de tudo isso. Que conversa você se lembra sobre reputação da própria empresa, dos membros da família que você teve que te marcaram, que você possa trazer para nós? Eu aprendi muito sobre reputação, vivendo o dia a dia nas empresas, né, então foi um aprendizado muito mais interno do que externo. A Globo se faz pela reputação que ela constrói diariamente, de uma relação que nós construímos com o público, com a audiência, todos os dias, com uma missão muito clara de produzir um conteúdo, né, realmente assim, de qualidade, de credibilidade. A gente se impõe esse desafio com muita responsabilidade diariamente, e a Globo não opta nunca pelo caminho fácil, né, então a nossa opção nunca é pelo conteúdo apelativo, né, então acho que essa é uma missão muito clara que a gente tem e que a família vem, desenvolvendo e passando geração a geração. Então assim, acho que eu não tenho uma conversa específica, mas eu aprendi no dia a dia, nas relações familiares, pelo exemplo, o exemplo do meu avô, o exemplo dos meus tios, do meu pai, então acho que foi o melhor aprendizado que eu tive. Na E decisão do com dia a grandes dia. jornalistas É. também, né, podendo conviver, com grandes talentos, grandes jornalistas que estão na Globo e passaram pela Globo ao longo da história. Sim. E eu vou trazer uma questão também sobre reputação, que é o momento que a gente vive, né? Que é um momento de polarização muito forte, né? E que a Globo acaba sendo exposta também porque, enfim, a maior TV do Brasil está mais exposta por ser a maior também, né? Como é que você equilibra essas demandas da audiência e essa credibilidade jornalística que também faz parte da reputação nesse momento que a gente vive? Bom, pois é, eu acabei falando sobre isso, né, não existe, na nossa visão aqui, não existe um antagonismo entre credibilidade e audiência. Como eu acabei de falar, a gente não escolhe o caminho fácil e o nosso compromisso é muito claro em produzir conteúdo com credibilidade e qualidade, como eu acabei de falar. Então esse é o primeiro ponto, e a gente faz isso com grande responsabilidade, acreditando muito nos talentos, né, então a Globo, ela acredita sempre em ser um ambiente com a capacidade de atrair os maiores talentos, para que a gente possa enfrentar esse desafio. E a gente vive, como qualquer empresa, e no nosso caso, com a influência grande que a Globo tem, em função da sua audiência, né, a gente sofre também as consequências de fazer um trabalho bem feito, de ter um jornalismo independente, né, e o jornalismo independente ele acaba, muitas vezes, não agradando todo mundo, e hoje em dia potencializado por esse ambiente de redes e tal, muito polarizado, a gente, acaba sofrendo também com isso, mas novamente reforçando, a gente entendendo o tamanho da nossa responsabilidade, o compromisso que a gente tem realmente com o Brasil, com a sociedade, de levar informação, a informação baseada nos fatos, a informação verdadeira, e que temos grandes profissionais que realizam esse trabalho todos os dias. Ótimo. Vamos falar um pouco de gestão, né? O projeto Uma Só Globo foi uma revolução para a empresa, né? Que muitos grupos de mídia não conseguiram fazer no Brasil e que por isso acabaram desaparecendo, né? E vocês foram corajosos porque mexeram no produto principal, né? Que tornou a Globo também o que ela é, além do jornal, obviamente, que é a TV aberta, que permitiu investimento nas outras plataformas, principalmente streaming. Como é que foi o processo de discussão para fazer isso e a coragem que você teve de mexer no produto principal quando ainda, em tese, não era necessário?
Bom, primeiro, esse processo não começou, na verdade, sob a minha gestão, né. Quem estava liderando a empresa foi meu antecessor, o Jorge Nóbrega. Eu assumi a empresa em 2022 e a gente iniciou esse processo aproximadamente ali 2000, as discussões antes, mas 2019 para 2020. E ele nasceu em função de grandes mudanças, né, no setor de mídia. São mudanças profundas, muito importantes, com novas possibilidades de se consumir conteúdo, com o crescimento, das redes sociais, mudando realmente, assim, os hábitos, dos consumidores, ou criando novos hábitos, né. Eu acho que é a melhor forma de se colocar, e hoje em dia todo mundo brigando pela atenção do consumidor. E muita gente também entrando e competindo dentro do universo da publicidade, né. Então, hoje em dia, todo mundo também tem algum objetivo relacionado à publicidade e está buscando monetizar os seus negócios, nesse sentido. Então esse era o pano de fundo, e a gente entendeu que era importante a gente unir, as empresas, para buscar maior sinergia entre as nossas diferentes, plataformas, ter mais eficiência operacional, né, mais agilidade, nas nossas decisões. Era a forma que a gente, entendeu que a gente poderia encarar o grande desafio concorrencial que a gente vem enfrentando, e com uma visão de que a gente, né, tinha e tem a capacidade de construir um grande ecossistema de mídia unificado, aqui no Brasil, né. Então, como você bem colocou, a gente tem né, uma TV aberta, a TV Globo, a Rede Globo, né, toda a TV Globo com a sua rede de afiliadas, ainda, né, uma televisão. A TV aberta, ela é muito relevante ainda no Brasil. A gente pode até, de repente, falar um pouco disso adiante, mas uma liderança muito sólida em TV aberta, uma liderança muito sólida, no ambiente de TV por assinatura, uma liderança em conteúdo, de portais, né, e sites de conteúdo e de informação. A gente queria, obviamente, manter um foco muito grande no desenvolvimento do Globoplay, né. O Globoplay já tem 10 anos, né, ele também não nasceu agora, mas a partir de uma só Globo, a gente dedicou mais esforços, mais recursos para o desenvolvimento do Globoplay. Ele vem crescendo, assim, bastante, ano após ano. A gente está muito satisfeito com o crescimento do Globoplay. Hoje em dia, ele já é a plataforma de streaming com maior tempo médio de consumo entre os brasileiros, assim, algo que a gente se orgulha muito, né, e tal. E, para terminar, a gente vem enxergando que a gente quer estar em todos os pontos de contato com o consumidor, ao longo de toda a jornada diária do consumidor brasileiro. Então a gente vem também buscando complementar o nosso portfólio, os nossos ativos de mídia. Recentemente compramos a Eletromidia, a empresa líder no mercado de mídia exterior, de mídia out of home, uma empresa, pô, líder, inovadora, de grande sucesso, bastante digitalizada e que vem num processo de transformação e de digitalização muito forte. E a gente não quer parar por aí, tendo uma visão de ter um consumidor no centro, né. Então, a gente enxerga o consumidor de uma forma integrada, e ao longo de toda a jornada dele, nas suas 24 horas aqui, na sua relação de mídia, no Brasil, com a mídia no Brasil. Perfeito. E agora veio a mudança da internet, né, da GE TV, também Ah, expandindo para esse verdade, momento, né? muito bem lembrado, esqueci de citar o GE TV. Quando eu falei que a gente não vai parar por aí, obviamente a gente está muito atento aos movimentos no social, e essa é uma fronteira que a Globo já vem desbravando, mas quer desbravar com mais desenvoltura ainda. O GE TV é o exemplo mais recente disso. Você acha que o seu papel agora é muito mais complexo que seus antecessores? Porque as mudanças estão vindo cada vez mais rapidamente, né? Se pensar nos últimos 3 anos, quanta coisa nova aconteceu, quanta mudança de paradigma, e agora vem a TV 3.0, né? Como é que você vê essa velocidade? Ficou mais complexo para você agora com tudo isso? Eu acho que tá mais complexo, assim. Eu acho que cada um teve o desafio ao seu tempo, na verdade, né. Então, provavelmente, eram outros desafios com outro tipo de complexidade. Atualmente tem uma complexidade concorrencial bastante importante, como eu falei, o surgimento, né, de novas plataformas muito poderosas, acho que com destaque com as redes sociais. Então eu diria que cada tempo tem a sua complexidade.
E agora nós, não só a Globo, né, como a TV aberta brasileira, mas onde a Globo vem se desenvolvendo bem, impulsionando essa transformação da TV 3.0, que é a digitalização ainda mais avançada da TV aberta aqui no Brasil, né? Então, com o desenvolvimento da TV 3.0, a gente vai ter uma convergência total entre radiodifusão e o ambiente digital, levando aos consumidores uma televisão mais interativa, com mais qualidade de imagem e de som, com mais capacidade de personalização. Então vai ser bem interessante, né? O consumidor vai ter mais opções na sua mão, na forma de se consumir a televisão. A gente costuma dar o exemplo sempre de esporte, né? De você poder, por exemplo, controlar o som, se você quer o som da torcida, ambiente, né, mais forte, ou da narração, o ângulo que você quer observar a partida e assistir a partida, são exemplos do que a TV 3.0 vai oferecer aos consumidores. Fora para o mercado também, tem um avanço nas soluções que a gente consegue apresentar, com publicidade segmentada, publicidade endereçável. A gente tem a capacidade de, por exemplo, entregar uma publicidade por região, por bairro, que a gente não consegue fazer hoje em dia. Ter um conhecimento mais aprofundado do consumidor. Um bom exemplo disso, a gente pode ter uma experiência logada em TV aberta, né? Então, isso nos leva a ter um conhecimento ainda mais aprofundado da jornada do consumidor ao longo das nossas telas e poder trabalhar isso junto ao mercado publicitário. Eu ia aprofundar exatamente isso. Como é que está a discussão com o mercado, né? Porque as possibilidades de anúncios cresceram muito ao longo do tempo por conta de todas as plataformas, essa concorrência que você comentou, as mídias aumentaram muito e agora elas estão novamente convergindo, né? As redes sociais trouxeram, né, as plataformas digitais, nativas digitais, um outro paradigma, e agora, digamos, o broadcast, a mídia tradicional, se aqui pode ser assim, estão voltando com uma convergência tecnológica que permite talvez uma luta de igual para igual. Você acredita que o mercado publicitário vai embarcar também nisso e permitir esse maior desenvolvimento ainda? Esse é o que a gente propõe, é o nosso desafio aqui enquanto empresa e o que a gente quer levar ao mercado. Mas eu acho que é natural, se tivermos competência, né, a competência na nossa entrega, competência tecnológica, o mercado vem, né, o mercado experimenta, né, o mercado gosta de inovação, é parte do que a gente quer oferecer para todo o mercado publicitário e para o consumidor também, sem sombra de dúvidas. Vamos falar um pouquinho agora de inteligência artificial, Paulo, que é uma tecnologia que vem, enfim, trazendo mudanças para todos os segmentos, todas as empresas e líderes que estão nos vendo agora devem estar preocupados com isso, né? E vocês já usam em muitos aspectos, né, no Globoplay, recomendação e tudo. Eu queria que você comentasse um pouco como que essa tecnologia mudou a Globo, de tudo que a gente falou até agora, e principalmente o que as pessoas sempre pensam é se você vai ter atores virtuais, se isso vai ir para frente da tela, ou se é uma coisa que vocês ainda não consideram. A tecnologia vai oferecer essa possibilidade, aí temos outras discussões, enfim, até, vamos dizer, éticas e tal, em relação a isso, e como cada empresa vai se posicionar. Eu diria que a gente vem avançando muito na adoção de inteligência artificial na Globo. Hoje em dia são mais de 65 iniciativas que temos em andamento com a adoção de inteligência artificial. Nós elaboramos um programa interno, né, onde a gente tem uma governança em torno do tema, mas as inovações se dão na ponta, né? Então a gente tem um acompanhamento e deixando a inovação florescer na ponta, com o uso. Você citou, por exemplo, o consumidor, né? Então, em torno do Globoplay, né? Então, nós adotamos várias ferramentas que podem melhorar a experiência do consumidor de uma maneira geral. O sistema de recomendação é um deles, busca, facilidade de compra. Do nosso lado de negócios também, um uso muito intensivo contra fraudes, né? É um outro exemplo. Mas eu diria que até então a gente está usando mais taticamente, né? O que é bom, né? E vai trazendo vários benefícios, muita eficiência para a empresa. E a gente organizou isso em 5 pilares assim, bem importantes e prioritários na empresa. Um que a gente enxerga é a jornada do consumidor,
que eu acabei de falar, citar, que diz respeito à experiência do consumidor, a jornada do anunciante, né? Então, como é que a gente vai aprimorando a experiência do anunciante com a Globo, então a implementação em plataformas próprias de compra de mídia, melhorando essa experiência de compra de mídia, gestão de campanhas, otimização de campanhas, planejamento de campanhas, criação de mídia. A gente está avançando muito nessa frente, então, para a gente também poder capturar vários anunciantes, facilitando a vida dele na criação, né, da sua mídia, para os pequenos e médios anunciantes. Temos uma jornada de conteúdo, que aí eu vou falar logo em seguida, uma jornada de dados e analytics, né, aprimorando nossa capacidade de buscar insights, conhecimento do consumidor, e uma outra ligada à produtividade interna, né, e eficiência. Então, são os 5 grandes pilares. Grande desafio do momento, que é uma preocupação, mas que a gente está enxergando com muito otimismo, uma grande transformação na cadeia de criação e produção de conteúdo, né? Então, certamente, a inteligência artificial está trazendo um impacto muito importante nessa frente, e a gente também tem um dos nossos pilares bastante importantes assim, nesse momento. Temos várias iniciativas dentro da empresa, temos um programa bem estruturado nos Estúdios Globo, onde a gente está desenvolvendo conteúdo baseado em inteligência artificial, e isso vai ampliar nossas possibilidades de criação e produção de conteúdo, vai ampliar muito a concorrência também, né? Porque se hoje em dia a gente já se depara com uma concorrência de grandes criadores de conteúdo, né? A inteligência artificial vai exponenciar essa capacidade de criação e produção de conteúdo do mercado também. Mas a gente está enxergando como uma grande oportunidade para a Globo, mas a gente sempre confiando na capacidade humana, no talento humano, usando essas ferramentas para que a gente possa criar e produzir ainda mais conteúdo com mais qualidade. Vamos falar de reputação agora interna, né? A Globo tem, se não me engano, 14 mil funcionários, né? 13.500 aproximadamente. Que trabalham aqui em todas as unidades, no jornalismo, na dramaturgia e tudo. Como é que vocês fazem para manter a cultura e até a reputação interna com um grupo tão grande? Os jornalistas são críticos por natureza, né? A gente aprende isso na faculdade, e eles também hoje são fontes de informação próprias, né? Quer dizer, eles têm as suas próprias redes, muitos funcionários têm, atores têm, e têm as suas próprias opiniões políticas e tudo. Como é que vocês mantêm a reputação da companhia e eles informados, sendo uma empresa de comunicação? Como é que é essa complexidade? Primeiro, acho que a Globo é uma empresa fascinante exatamente por isso. Nós temos o jornalismo, nós temos todo o ambiente artístico, né, mais artístico ali com os estúdios, nós temos o ambiente de esportes, nós temos a área digital, né, nós temos, enfim, toda uma área de curadoria de conteúdo e áreas mais tradicionais, né, que qualquer empresa tem. Então, lidar com essa complexidade diariamente é um desafio muito interessante, assim, e que, enfim, me motiva diariamente, né? Tem uma coisa que nos une, que é o conteúdo, né? E esse conteúdo que a gente quer levar para todos os brasileiros diariamente. E eu já falei da nossa missão, né? Essa missão dessa relação muito próxima, em sintonia com a sociedade brasileira. Então, esse é um elemento de união muito forte, e a gente é muito pautado pelos nossos valores, né? Então, a gente tem um documento que é muito importante, que ele não é só um documento, na verdade, o documento é um reflexo de todos os princípios e os valores que a Globo elaborou e criou ao longo desses 100 anos, né? A gente chama Essência Globo, e a gente é muito baseado nos nossos valores, a gente trabalha bastante esses valores, a família também é guardiã desses valores, o nosso conselho de administração, enfim, então é um trabalho muito forte que a gente faz diariamente com todos os colaboradores. E, por fim, nós temos, do lado do jornalismo, princípios editoriais, que são públicos, são bastante rigorosos, e onde a gente tem uma governança também em torno do jornalismo própria. Todo o debate editorial, por exemplo, não fica sobre a minha gestão, né? Nós temos um conselho editorial que é o guardião do jornalismo e das questões editoriais do grupo. Então, é um pouquinho disso tudo.
e a gente respeita as opiniões individuais, nós temos os espaços para os comentaristas e para as opiniões, né? Isso fica muito claro, e a gente separa muito bem isso do que é a opinião da empresa e que é o nosso trabalho diário em torno do jornalismo mais factual, que tem o desafio de levar os fatos, esclarecer os fatos para a população. Eu queria falar um pouquinho de você, agora da sua reputação, como você está construindo essa reputação dentro da própria empresa e até no mercado, né? A gente nota que você tem dado muito mais entrevistas que seus antecessores, até os seus familiares, né? A família Marinho sempre foi muito discreta, né? E você hoje está mais visível, digamos assim, né? Você construiu isso de forma pensada, é o seu estilo? Como é que você construiu essa reputação assim? O que você pensa sobre isso? Eu acho que eu estou sendo muito demandado. Eu sou muito discreto, né? E na minha vida pessoal e tal, eu tenho dado entrevistas, mas como CEO, né? Como diretor-presidente da Globo. Enfim, então acho que é parte das demandas do dia a dia de eu me posicionar como uma liderança da Globo, né? Então, mas a família tem sim, por princípio e por hábito, ser bastante discreta. Não sei se eu tenho alguma habilidade, talvez né, uma boa habilidade aí de conversar, Comunicação. talvez eu acho que eu tenho essa habilidade de conversa, eu tenho uma conversa muito ativa, uma escuta ativa, eu acho que é um perfil, mas enfim, acho que é mais a demanda mesmo como uma liderança aqui da empresa. Perfeito, mas eu já ouvi falar muito bem de você, funcionários da Globo comentando, ele está muito próximo, a gente conversa com ele. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu tenho essa característica, então eu gosto eu gosto de transitar pelas empresas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto muito, aliás, eu me sinto mais à vontade conversando internamente, inclusive fazendo lives, conversando com as pessoas do que dando entrevistas. Mas eu gosto, e eu gosto de ter uma relação própria aqui com todo mundo na Globo, acho importante, é uma característica que eu tenho. E fora da Globo, Paulo, o que te interessa, assim, fora da televisão, fora dos seus afazeres profissionais, né? O que você gosta de estudar, o que você gosta de fazer para relaxar, como é que é as suas preferências fora desse ambiente? Eu gosto muito de história, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, eu tenho certo fascínio por civilizações antigas e tal, gosto de ver documentários. Como lazer, eu gosto de viajar, né? Eu gosto muito de viajar pelo Brasil, eu tenho viajado muito pelo Brasil nesse momento, gosto de conhecer pessoas, e eu gosto de ouvir música, sou bastante eclético em termos de música, então música sempre é um componente que me relaxa, ou tem a capacidade de me animar também, dependendo do humor do momento. Acho que é isso. Eu como hobby, eu gosto de pegar onda, eu surfo, Olha. é o esporte que eu pratico, assim, por lazer, e é isso. E eu sou tranquilo, né? Então, eu gosto de fazer churrasco durante os finais de semana, é algo que me relaxa muito também, e eu curto bastante. Coisa boa. E morar no Rio de Janeiro também ajuda, né? Por causa do surf. Ajuda, embora eu tenha viajado bastante ultimamente. Perfeito. E agora chegou o momento da gente fazer um bate-bola sobre as suas experiências corporativas agora. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Então, sua primeira grande responsabilidade na Globo, como é que foi? O que você sentiu? A primeira grande responsabilidade, você mencionou aqui na introdução, foi o Globo. Eu acho que foi o primeiro projeto mesmo que eu peguei, assim, desde o início e com a responsabilidade de um lançamento. Foi muito bonito, eu tenho muito carinho, muito orgulho do projeto do Globo, porque a gente, né, tomou a decisão de lançar um canal infantil na TV por assinatura, que era totalmente dominada por grandes marcas internacionais, né, Disney, Discovery Kids, Cartoon, Nickelodeon e tal, e sem grandes diferenciais naquele momento, em termos de conteúdo e de marca, né? Então a gente criou uma marca do zero também, então eu diria que assim, tinha tudo para dar errado naquele momento e deu certo. Eu contei com uma equipe maravilhosa, muito talentosa, muito aguerrida, muito apaixonada, então acho que eu guardo o Globo assim, com muito carinho. Que bacana. Teve alguém que você conheceu ou conseguiu conversar depois que você entrou na empresa, ou no jornal, ou na televisão, que você queria muito conhecer e teve a oportunidade de conhecer?
Olha, eu acho que, e como qualquer, né, talvez executivo, mas falando aqui da Globo, eu tenho oportunidade de conversar com muita gente interessante, né, acho que grandes empresários, grandes executivos, políticos, jornalistas, né, e tal. Mas o que eu mais tenho gostado, eu falei de viajar há pouco como um hobby, mas eu nos últimos 4 anos, eu já visitei 20 estados brasileiros, porque eu me coloquei um desafio, por interesse mesmo pessoal, de conhecer, todos os grupos afiliados do Brasil. Então, nesses últimos 4 anos, foram 20 estados já que eu visitei, já quase a totalidade dos grupos de afiliados, sempre também aproveitando para conhecer mais de cada localização. Então, isso tem me despertado um interesse assim fenomenal, e onde eu tenho gostado muito de conhecer pessoas locais, realidades, né, e culturas regionais, locais, pelo Brasil. Então, isso tem me fascinado, e eu gosto dessas grandes histórias de grandes brasileiros, sabe, assim, e que venha muitas vezes de uma maneira inusitada, você tendo algum tipo de encontro, visitando algum lugar diferente. Isso é o que tem mais me tocado, assim, recentemente. E qual empresa que você considera uma referência em gestão, uma empresa que você admira? Fora a própria Globo, A obviamente. Globo, É. obviamente. Olha, talvez pelo meu perfil, né, o nosso perfil aqui de empresa, e por nossa relação familiar, por ser uma empresa familiar, eu tenho grande admiração por outras empresas familiares brasileiras ou que têm uma influência de famílias assim muito importantes. Então, acho que eu posso citar o Itaú como uma grande referência nesse sentido, o Grupo Votorantim, são todas empresas que a gente tem uma ótima relação, também Grupo Suzano, Gerdau, a Klabin. Então, assim, acho que são famílias amigas e por quem eu nutro uma enorme admiração. E qual foi uma frustração profissional que você teve que te ensinou mais nessa jornada? Olha, eu na minha época mais jovem ainda, eu tive uma frustração, quando eu trabalhei depois que eu saí do Jornal O Globo, eu fui para o Sistema Globo de rádio. E eu fiquei lá alguns anos, e eu tive uma oportunidade de iniciar uma trajetória executiva lá naquele momento. Eu estava extremamente motivado, engajado com o meu trabalho, só que eu não tinha cumprido ainda algumas etapas acadêmicas do nosso programa de desenvolvimento, então eu não pude ser contratado naquele momento. Acho que ali aquilo me marcou de alguma maneira, porque me gerou uma frustração enorme, mas foi muito importante, porque também me gerou movimento, né, e uma gana, assim, uma determinação ainda maior. Então aquilo me marcou nesse sentido, um momento inicial de uma frustração, mas que depois certamente impulsionou a minha carreira. E a gente disse que, para finalizar essa sessão aqui, a gente disse que reputação é o que falam de você quando você não está na sala, né? O que você imagina que falam de você quando você não está na sala, Paulo? Essa pergunta é difícil. Bom, sempre quando me perguntam alguma coisa pessoal, eu costumo responder, eu prefiro que as pessoas falem de mim, Aham. é difícil, né? Escrever a É si mesmo, né? difícil a gente falar de si, né? Mas é um pouco daquilo que você gostaria de projetar nas pessoas, talvez. Não, eu acho que eu sou uma pessoa, como a gente conversou aqui, próxima das pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de escutar, né? Eu gosto de conversar, eu sou muito ponderado no momento de tomar as decisões, eu gosto de escutar diferentes visões e tal. Eu fui até aprendendo também ao longo da minha carreira, especialmente desde CEO, mas que a gente também não pode demorar, né, para tomar as decisões. Então eu tenho tentado combinar, essa capacidade de escuta, de ouvir, de refletir, mas com tomada de decisão. E acho que aqui na Globo eu consigo ter uma boa dose interessante, um bom equilíbrio entre paixão e pragmatismo, sabe, assim, eu acho que eu tenho isso bem forte dentro de mim, assim, né. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito apaixonado pelo que a gente faz, né, muito motivado, eu tenho uma boa dose de pragmatismo, assim, e eu não fico muito contaminado pela emoção na hora de tomar as decisões. É uma excelente combinação, né? A gente queria te dar um presente
que é uma lembrança aqui do Rapcast da FSB Holding, mas tem um propósito aqui, que é um painel, né, que você pode escrever. Eu gostaria que você escrevesse uma palavra que define reputação para você. E aí, obviamente, você vai levar como recordação também. Eita. Bom, meu azinho saiu um pouquinho mal aqui, mas... Joia. Pode mostrar aqui, ó. Confiança é a palavra que constrói a reputação. Exato. Paulo. Essa construção de confiança, né? E no nosso caso, essa confiança diária que a gente tem a capacidade de construir com os nossos consumidores, com a nossa audiência. A cada decisão, a cada dia é um dia de mantê-la, né? Isso que é sempre o mais difícil, né? Exatamente. Paulo, foi excelente essa conversa. Muito obrigado pelo seu tempo, por nos receber aqui nesse cenário lindo, né, do Rio de Janeiro e por participar do Rapcast. Tá ótimo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, lembre-se, a reputação é um ativo estratégico que precisa de atenção constante e que faz preço todos os dias, como a gente já aprendeu por aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios do Rapcast, nas nossas redes sociais e no nosso site. Até a próxima!